Você já deve ter visto esse tipo de comentário surgindo do nada. Tem algo estranho acontecendo com a Toyota Hilux 2025. E aí a história cresce rápido. Falam em recompra silenciosa, em movimentações discretas, em decisões que não aparecem oficialmente. Quando você junta tudo isso, a sensação é de que existe um detalhe escondido, algo que não querem que você perceba. Mas será que essa história se sustenta quando a gente começa a olhar com mais calma? Porque existe, sim, um fato real no meio disso tudo. A Toyota anunciou um recall envolvendo a Hilux 2025-2026. E esse detalhe é importante, e é aqui que a história começa a ficar interessante. A alegação que circula nas redes e grupos é outra, de que a Toyota estaria recomprando o Hilux 2025 silenciosamente para esconder um defeito crítico, geralmente apontado como algo na transmissão ou no conjunto mecânico. Se isso fosse verdade, estaríamos diante de um dos maiores escândalos recentes da indústria automotiva. Só que tem um detalhe que desmonta essa teoria rapidamente. Esse tipo de operação simplesmente não funciona na prática. A indústria automotiva é altamente regulada. Qualquer falha estrutural que envolva segurança ou funcionamento crítico precisa obrigatoriamente passar por um processo formal. No Brasil, isso envolve comunicação pública, registro em órgãos competentes e convocação dos proprietários. Não é opcional, não é uma escolha da marca, é regra. Agora pensa no seguinte, por que uma empresa do porte da Toyota, que construiu décadas de reputação baseada justamente em confiabilidade, arriscaria tudo em uma estratégia clandestina que poderia ser exposta a qualquer momento? Bastaria um volume pequeno de casos documentados para que a informação viesse à tona e gerasse um impacto muito maior do que um recall tradicional. Não faz sentido estratégico, nem financeiro, nem legal. E quando a gente aprofunda um pouco mais, a terceira peça desse quebra-cabeça aparece. Não existe, até agora, nenhuma evidência concreta de um defeito sistêmico de transmissão na Hilux 2025. Nenhum comunicado oficial, nenhuma investigação relevante, nenhum padrão consistente de falha que justifique uma ação em larga escala. O que existe são situações normais do mercado. Atendimentos em garantia, negociações pontuais, casos isolados. Isso acontece com qualquer carro, de qualquer marca. Mas transformar isso em uma narrativa de recompra secreta generalizada é um salto enorme e sem base. E é justamente aqui que está o ponto mais importante de todo esse assunto. O detalhe que muita gente acredita que a Toyota está escondendo, na verdade não é um defeito oculto. É a ausência de prova de que esse defeito exista da forma como está sendo contado. O único fato concreto até agora é o recall da direção elétrica em mercados específicos, tratado de forma pública e transparente, como manda o protocolo. Todo o resto entra no campo de especulação. O recall confirmado envolve o sistema de direção elétrica, o chamado EPS. Em unidades específicas, principalmente equipadas com acessórios originais como bull bar ou barras de iluminação, foi identificado um possível problema no aterramento do sistema. Em termos simples, um chicote pode ter sido mal posicionado na instalação, o que pode comprometer o contato elétrico. A consequência, em casos raros, seria a perda da assistência da direção, deixando o volante pesado, especialmente em manobras ou baixa velocidade. É um problema sério? Sim, mas também é exatamente o tipo de situação que gera um recall público, com chamada oficial, reparo gratuito e solução relativamente rápida. E isso revela algo interessante sobre como a informação circula hoje. Quando um carro tem uma reputação muito forte, como é o caso da Hilux, qualquer ruído ganha proporção maior. Um problema pontual vira discussão ampla. Um recall específico vira teoria geral. E em pouco tempo, a narrativa muda completamente de escala. No fim das contas, a robustez da Toyota Hilux não está sendo escondida, nem desmontada por um defeito secreto. O que está acontecendo é um contraste entre um fato real, o recall da direção elétrica, e uma interpretação exagerada que tenta conectar isso a algo maior, sem evidência. E isso não significa ignorar problemas quando eles existem. Significa separar o que é confirmado do que é especulação. Agora eu quero saber de você.
Quando surge esse tipo de rumor, você tende a desconfiar mais da marca ou acha que o problema está na forma como a informação se espalha hoje?